O mundo de hoje está atrapalhando muito o processo artístico, demais. Os artistas, ao invés de estarem produzindo, estão no Instagram. Estão... aliás, não só... Aliás, isso não é uma coisa que eu tenho para falar só dos artistas, isso é uma coisa que eu tenho para falar principalmente de várias carreiras que eu estou vendo aí. Médicos, mais que artista. Médicos, tá? Porque eu não estou falando que... Porque eu acho que os médicos têm uma responsabilidade muito maior, né? Eu que passei por muitas coisas na vida, que eu precisei ser salva. Eu digo aqui, né? Muita gente fala, a arte salva. Sim, a arte salva, a arte é maravilhosa, a arte cura nossos sentimentos, nossas emoções, é uma coisa maravilhosa. Mas eu que precisei dos médicos, de toda a Liga Médica, e sou extremamente grata, porque através deles, Deus, porque eu acho que é Deus, eu acho que é uma coisa maior, né? Que através deles, fisicamente, né? Que nós podemos ser salvos aqui. Eu acho que os médicos hoje estão tão distraídos em buscar uma aparição no Instagram e em rede social, né? Porque eles estão achando que tem que fazer isso também. E eu fico assim, gente, o que está acontecendo? Eu tenho um médico que é um médico importantíssimo, que fez parte da minha vida, que me salvou várias vezes. Ele não sai do Instagram agora. Eu falo, gente, o que está acontecendo, gente? É um médico importantíssimo. Então, assim, estou até falando isso aqui ao vivo. Ao vivo não, porque não é ao vivo. Tudo bem. Mas é uma coisa que está acontecendo no mundo de hoje. Eu acho que nós, artistas, isso acaba respingando na gente também. O processo criativo é um processo que é denso, é demorado, e cada um tem o seu tempo, né? Eu me lembro que na pandemia, todo mundo estava criando sem parar. E a minha galerista, por exemplo, uma das galeristas que eu tenho no Brasil, ela ficava, Paula, cadê? Você não está produzindo? Oi? Sabe, tipo, não é assim. Eu estou esperando o momento certo e essas coisas, elas me tocam um pouco, sabe? Porque parece que tudo é num tempo de Instagram hoje, de rede social. Não é isso. A arte é muito maior que isso. A gente precisa de um tempo, a gente precisa de um mergulho, a gente precisa de uma conexão com nós mesmos, sabe? Com o que a gente está fazendo, uma conexão real com o que a gente está fazendo. Esse livro, por exemplo, você imagina o que eu passei para fazer isso daqui, né? Então, assim, foi um mergulho de 2 anos. Eu escrevi 8 meses. Num período de 2 anos, eu larguei tudo para escrever isso aqui. Eu larguei tudo para escrever esse livro. E fica meio nítido, né, que eu larguei tudo, porque não é uma coisa qualquer. Então, assim, quando você quer fazer uma coisa bacana, você tem que fazer direito. Não adianta você... Hoje está tudo meio que feito de qualquer jeito. E... assim, como eu vejo, sabe? Tá meio que... Eu não sou contra referências. Tudo é referência na nossa vida, né? Tudo é referência, mas a gente tem as referências, tudo vai entrando e a gente vai absorvendo as coisas. Mas o que eu tenho visto hoje é que as pessoas estão, assim, tipo, são buscadoras de referências. Replicadores. Replicadores. Eu tenho um pensamento, ver se a gente está na mesma linguagem, que existe funções que são meio diferentes dentro das redes sociais e que elas podem ser muito positivas para o artista, para o médico, etc. e tal, mas elas também podem ser muito controversas e alienantes, né? E aí uma coisa é a ferramenta como uma ferramenta de distribuição, que é quando você tem o seu produto, quando você tem a sua obra, quando você quer chegar em mais pessoas, você ter aquela ferramenta para jogar aquilo para o mundo de forma mais rápida e potente do que a gente ia entregando, às vezes, o livro de mão em mão. Mas o processo de produzir, ele é um processo que ele é de especialização e de estudo, ele é um processo que ele é longo, né? E aí, às vezes, se confunde o tempo da demanda com que o algoritmo espere que você entregue para o tempo que, de fato, você precisa ter para criar algo que tenha relevância. Porque vejo isso, né? Um excesso de replicadores. Então, você tem 1, 2, 3 pessoas naquele segmento que são diferenciados e você tem
penca de pessoas replicando aquele formato, seja de literatura, seja de cozinha, seja do que for, e vivendo num volume tudo muito grande, tudo muito rápido e perecível. Só que os que impactam de fato, os artistas, as pessoas que impactam de fato na rede social, elas não têm essa relação de tóxica no sentido de ser mais consumidor do que um publicador, um gerador. Você é um consumidor ou você é um gerador para as redes sociais? Qual o conteúdo? Para que serve a rede social? Eu não tenho nada contra os influenciadores, as pessoas. Eu acho um universo super interessante e rico, Sim. como o universo digital das imagens, que daqui a pouco eu quero falar com você também, que você é pioneiraça. Mas existe essa confusão entre o tempo da internet, o tempo em que você consome as coisas, Sim. para com o tempo que você produz coisas, né? Exatamente. Eu acho que nós, artistas, não conseguimos... Eu, pelo menos, não consigo dar conta desse timing que é exigido na rede social. Não consigo. E nem tento. Então, assim, as pessoas que às vezes me olham na rede social acham que eu sou uma pessoa de rede social, quando, na verdade, eu não consigo ser. Eu não consigo e nem tento ser. Eu posto quando eu quero, quando eu consigo, e o que eu consigo. Eu sou tudo menos uma geradora de conteúdo, porque eu não tenho a menor possibilidade de ser. Eu sou geradora de arte. Eu produzo arte. Né? Então, assim, é diferente. Minha proposta é fazer arte. Né? Então... É muito interessante, porque dá para ver mesmo, porque todo mundo que vem aqui sempre passa essa referência de um jeito ou de outro, que é a importância em você dedicar tempo a você, ao seu conhecimento, ao seu espírito, seja lá qual seja o seu caminho espiritual, mas aí já entrando em outro ponto, que é isso, né? Quanto que eu vi aqui no seu livro, que muita intensidade de vida, muitas vivências super interessantes e poderosas, muito poder racional, mental e prático, mas uma conexão também com a espiritualidade, com o divino, com a espiritualidade mesmo. Tem algumas passagens aqui muito interessantes no livro. Inclusive, você cita em vários momentos aqui alguns versículos, alguns trechos da Bíblia. Qual é a importância assim, da espiritualidade, já abordando dentro, obviamente, do universo do livro que permeia aí a sua história? Qual a importância dessa busca e como é que é isso na sua vida, assim, essa sua conexão meio, as suas antenas, né? Você tem uma coisa bem conectada. Então, eu não sei se você percebeu que eu me chamo até de Mãe Lavi num momento aí, né? Então, eu tenho uma conexão espiritual, eu acho, né? Pelo menos que eu sempre tive uma certa conexão espiritual. Isso é uma coisa que eu não tenho explicação para isso, Gabriel. Eu também nunca busquei uma explicação muito forte para isso. Eu até falo que quando eu fui buscar, né? Eu fui na tal mulher de São Lourenço, tentando me entender um pouco mais. E quando eu cheguei lá, ela me veio com uma coisa que eu acabei saindo de lá sem explicação para o que eu queria, né? Eu acabei saindo de lá com uma fala dela que me deixou completamente aturdida, né? Ela disse coisas que eram reais. Eu estava realmente grávida. Eu não sabia e eu estava realmente grávida. Eu não tinha a menor ideia de que eu estivesse grávida. Eu estava. E tudo que ela disse aconteceu. Isso é real. Isso não é uma mentira. Tudo que está nesse livro... Quando eu sentei para fazer esse livro, eu me propus a escrever várias verdades sobre a minha vida. E por que eu coloquei no gênero de autoficção? Depois eu vou falar sobre isso, caso você queira. Claro que eu quero. Tá, porque é uma pergunta que muita gente tem feito, né? O que é autoficção? Por que você mistura realidade e fantasia e tal? Mas eu posso chegar lá. Mas, enfim, é realmente a minha vida e é real. Então, assim, mas você estava falando da espiritualidade. Então, assim, é uma coisa que eu não tenho respostas, mas a impressão que eu tenho é que eu sou muito conectada com alguma coisa
espiritual que me dá dicas de coisas que vão acontecer, de alguma forma. Do que vem pela frente. Às vezes eu fico muito deprimida, por exemplo, mas uma depressão que me diz que tem algo por vir, sabe? É um aperto que, tipo, tem alguma coisa acontecendo. Ou uma alegria que eu sei que vai acontecer alguma coisa boa. Ou uma certeza de que eu preciso fazer alguma coisa porque aquilo vai dar certo. Ou, enfim, eu tenho certezas quase absolutas de que para apostar em alguma coisa, ou que alguma coisa vai acontecer, ou, enfim, que alguma coisa no mundo vai acontecer, são coisas que vão entrando em mim como se fossem por osmose. Eu não sei te explicar, tá? Mas eu não tenho como te dar uma informação maior sobre isso, mas é meio que uma passagem mesmo. Muito. E aqui no livro dá para ver nas passagens e como você vai, até pelas experiências, né? É muito legal você falar. A gente não vai procurar espiritualidade quando a gente está no auge do nosso prazer e da nossa alegria, né? As dificuldades, quanto mais profundo você está numa busca ou numa sensação não é negativa, mas de tristeza, uma situação densa na vida, é quanto mais você começa a perceber e se conectar. E você até cita ali, teve um momento que você chegou a se conectar com o que fosse, porque era questão de vida, né? E aí, já falando sobre o que você falou, que para mim é muito interessante, a ideia das mortes e renascimentos que nós temos como ciclos de vida, e principalmente dentro dos ciclos criativos e processos de criação. A gente fala muito isso no meio da criação cênica dos atores, que é sobre cada personagem que você vai fazer, você é uma morte e um renascimento, porque você tem que abandonar muita coisa, você tem que mexer em muita coisa interna, é abrir a sua, o termo é meio denso, mas é como você abrir as suas vísceras para todo mundo olhar você sem qualquer tipo de pudor e tal. Isso desde a pesquisa, que é numa sala de ensaio, até quando você leva esse espetáculo, esse filme para o público. Então, você sempre está mexendo e remoendo coisas muito loucas. E logo no começo do livro tem um trecho muito interessante. Eu gostaria de citar aqui, você me permite? Tudo que for spoiler, a gente tira depois lá no corte. Mas é que tem coisas aqui que me pegaram, assim, muito... peraí, não é você, bem aqui no comecinho. Essa coisa de ser ator, né? Eu nunca fui atriz, mas eu admiro muito essa coisa de dar passagem a um personagem, né? E de você ter essa abertura de dar passagem a um personagem, de você estudar um personagem e dar passagem a ele, eu admiro imensamente. É muito louco. E tem uma parada que umas linhas filosóficas cênicas falam que, na verdade, todo personagem é você também, porque você nunca vai conseguir se descolar totalmente do que você seria, inclusive, né? Você que adora filosofia, você é o que você é, ou você é fruto das experiências e dos traumas que você viveu. Então, você pode dizer que se você vivesse em outras condições, em outras situações, tivesse acontecido isso, como é que seria este corpo naquela situação? Então, é sempre uma exposição sinistra. E aí, quando eu li isso aqui, ó, ela já começa aqui com uma aspas, né? Pra gente criar, a gente tem que morrer. É um desligamento momentâneo do mundo para dar início ao novo. Um novo tempo, como uma viagem para dentro. Momentos de solidão. Nossa casa é um laboratório de vida, um espaço sagrado. É uma caverna para mastigar ossos, lamber crias, cuidar de amores e tesouros. Um lugar para fazer terra firme, aprofundar raízes e ver o rio passar. E ele passa, o rio passa. Independente da minha ou da sua vontade, ele passa. Independente da nossa hora e da complexidade com que engendramos nossas existências ou da ilusão de haver qualquer vislumbre de possibilidade em nossa permanência. Ainda assim, ele passa. Para a gente criar,
a gente tem que morrer. Aí eu botei aqui toda a criação, o renascimento. Me fala um pouco sobre... Porque você vê, essa é a grande genialidade do autor, né? Do escritor, que é, em um parágrafo, você fala sobre muita coisa. Como é que se deu essa ideia, que eu acho que é daí a premissa desse livro, das suas mortes e seus renascimentos em pessoa? Qual a importância e como é que você vê esse lugar dessa exposição, de mexer com as suas coisas e com essa criação, esse processo intenso? Como é que... Eu sei que você já disse tudo aqui, mas, né? Olha, isso tudo é tão complexo, Gabriel. Isso é tão complexo. Você sabe que... Vou te confessar aqui. Minha vida inteira não foi fácil, mesmo antes de eu passar essas coisas todas que você leu aí. Que é bastante difícil isso tudo, né? Tá maluco. Mas a minha vida inteira nunca foi fácil. Eu não nasci uma pessoa facinha, sabe? Aquela pessoa assim, ai, que facinha a minha vida. Ai, que delícia essa vida, meu Deus. Nasci para ser feliz. Não. Eu não nasci... Apesar de eu parecer uma pessoa solar, né? Eu pareço, né? Engraçado. Tem uma coisa muito curiosa sobre mim, que todo mundo fala assim, ai, você é tão divertida, você é tão alegre, eu adoro ficar do teu lado, porque eu me divirto horrores com você, você é tão engraçada. Eu amo isso, gente. Eu adoro isso porque é tão distante, né, da complexidade do ser humano aqui, e é tão distante do buraco onde eu vivo,